Vamos lá, por favor. Boa, boa noite a todos. Mensagem de ambientação número 38. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. A- é, as suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então, todo o texto, né, mais uma vez, é nos alertando para o nosso caminho, para que a gente trilhe um caminho seguro, né, mais assertivo, aprendendo e assimilando tudo isso que é passado é, pela, pelo Kardec, né, através dos espíritos, é, e que a gente possa, assim, sempre ter o pensamento voltado para o bem, para boas práticas, com, com a gente mesmo e com o nosso próximo, né? Eu sempre friso também isso muito aqui em casa com as minhas filhas. Às vezes se queixam, reclamam, é, eu até falo, poxa, eu não tive assim metade do que elas tiveram e acho assim que elas deveriam ser mais felizes e mais gratas até. Eu estou sempre chamando a atenção aqui. É isso. É, coloca elas para assistir a palestra amanhã lá do SEAC. Você Pois fala, é, eu, eu, eu coloco aqui, por exemplo, quando eu estou com fone, principalmente quando meu marido estava aqui, ele, como trabalha em siderurgia, eu acho que ele está ouvindo pouco, e ele vê televisão alta, muito alta, e eu botava o fone. A minha filha estuda pra caramba, que é medicina, então ela está estudando, está com fone, mas estudando, acompanhando a aula. E a outra não mora mais comigo, mas eu sempre estou passando. Antes de começar, eu já passei a mensagem para elas. Elas frequentaram a evangelização, mas sempre, né? Se ali não está praticando, ouvindo, podem declinar. Eu vou lá e falo, tá certo. entendeu? Com elas. Obrigado, querida. Nada. Ariete, vamos à nossa prece, por favor. Vamos. Senhor Deus, nosso Pai maior, que estejamos todos os dias, em todos os instantes, ligados à Sua sabedoria divina, aos nossos irmãos de luz, aos nossos amigos espirituais, que nos auxiliam na nossa tarefa terrena para que possamos seguir evoluindo, crescendo e nos tornando a imagem e semelhança de Deus. Que os nossos irmãos benfeitores nos auxiliem no entendimento da teoria que vamos ter, que vamos estudar agora, e que nós busquemos sempre a força necessária para colocarmos em prática todo o estudo, o ensinamento, e continuemos nos esforçando para sermos hoje melhores que ontem e seguirmos o caminho evolutivo do espírito que é imortal. Fica conosco, Senhor, nosso Mestre Jesus, e nos auxilia, nos orienta, nossos anjos guardiões possam nos intuir e nos ajudar sempre que buscarmos ajuda e socorro. Obrigado, Pai amado, por mais esse dia de estudo e de aprendizado. Assim seja. Obrigado, Ariete. Meu Deus. Então, Valdemir, Obrigado. está Graças contigo a aí. Deus.
Onde nós paramos, pessoal? Paramos no item 10 do capítulo 2. Porque os Entendi. Capítulo espíritas 10. não têm medo da morte. Quem Lembrando disse? aqui, né? É. Por que que o espírito não tem medo da morte? O Eita, espírito eita. ele tem certeza que vai para o nosso lado, vai para o Ministério É, da deve União ser. Divina, né? Então não precisa ter medo. Lembrei do Chico, que passa até no filme quando ele está no avião. O Ah, Emmanuel sim. chama a atenção dele. Não tem medo da morte, né? É. É, Morre com dignidade, pelo menos. isso. Mas Kardec é muito lúcido nos textos dele. E tudo que ele faz é sequenciado. Ele vai se aprofundando da questão número 1 a 1019. Ele vai se aprofundando em todas as obras dele. E aqui no capítulo 1 do Céu e Inferno, ele coloca lá o porvir e o nada, onde ele prova a existência do espírito e a existência do mundo espiritual. E no segundo capítulo ele vem falando da morte. Porque nós, tendo certeza dessa continuidade da vida, tendo certeza de continuar numa colônia, encontrar amigos, enfim, encontrar os familiares, pessoas que a gente ama, por que então ter medo? E ele também explicou, vem explicando durante todo o capítulo segundo, ele vem explicando por que o medo. E hoje, a gente chega no item, por que os espíritas não têm medo da morte? O que não é uma unanimidade, né? De medo não é uma unanimidade, porque muita gente tem medo. Como dizia o professor José Jorge, do CELD, não tenho medo de morrer, mas tenho vergonha disso. Isso é uma fala do José Jorge. Ele sempre usava essa frase. Medo de morrer eu não tenho, mas eu vou ficar com a vergonha danada quando eu chegar lá. Carlão, vamos lá? Bora. Boa noite, pessoal. Boa noite. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Isso é interessante, né? Ela transforma nosso conhecimento. O conhecimento se transforma. A verdade transforma. A verdade liberta. Tá? No Evangelho de João, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Eu acho que no nosso caso aqui, ninguém tem essa dúvida, ninguém tem dúvida a respeito disso. A gente pode até ter dúvida, eu vou para um umbral, vou para isso, vou para aquilo, vou para... mas o fato é, a vida continua no outro lado. Para nós, acho que não tem essa dúvida, para nós espíritos. Especialmente nós desse grupo aqui, que estamos estudando já há um bom tempo aqui, estudando as obras, já é o terceiro ou quarto livro que a gente está estudando de Kardec. Do livro do Evangelho, livro dos Espíritos, agora é o terceiro e quarto. Estamos de dois em dois. Então, para nós, é muito consolador o que a doutrina nos traz. Vamos continuar encontrando com os nossos amigos. Por isso, não precisamos ter medo. Vamos tranquilo, porque a morte é só uma libertação de um corpo velho, na maioria das vezes, que, que impede o movimento, que dificulta o movimento. E a morte é uma libertação desse jugo da matéria. Vamos lá, Carlão. O estado das almas depois Ah, da morte. sim, não, tinha uma mãozinha, mas é uma outra coisa. Tudo bem. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém um resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos veem descrever a sua situação. Isso é Aí vemos. interessante, né, gente? Não foram os homens que descobriram os espíritos. Os espíritos que se mostraram e disseram: nós continuamos pensando, nós estamos vivendo, nós nos organizamos, temos sociedade. Os espíritos foi que nos trouxeram essa informação. E Kardec, através da observação, pôde
concluindo, deduzindo tudo isso e anotando isso nas diversas obras que ele escreveu. Aí, aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem da serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Pois é, isso é interessante. É o convite à nossa serenidade. Todos nós vamos passar por essa situação. Nossa e dos nossos amores, dos nossos amados. Nós precisamos estar consciente disso e estar preparado para esse momento. Porque quanto mais preparado, quanto mais conhecimento, mais facilidade teremos de sair da dificuldade. Me lembro aqui lá do Antônio de Pádua dizendo: espírita não vai para o umbral. E se vai, ele sabe o caminho para sair. Então é tranquilo sair do umbral, segundo o Antônio de Pádua. Eu estava olhando aqui, porque o título no Kardecpedia não é medo, é apreendem, né? Porque os espíritas não se apreendem diante da morte. Porque é bem diferente, né? Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você se apropriar de, né? Que é a definição de apreendem, né? Que é o mesmo que apressam, assimilam, compreendem, confiscam, entendem, tomam, né? E eu deixei a correr a leitura para ver se a leitura dava o entendimento da questão da morte, que não dá. É por isso que ele fala aqui, né, que essa é a causa que os espíritos não. Diz aqui, aí está para os espíritas a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes na Terra. Por quê? Porque nós temos o conhecimento dessa vida espiritual. Nós temos o contato com esses irmãos que já desencarnaram e estão agora se comunicando conosco, né? O texto em si não nos remonta ao medo, e sim à compreensão, né? Tanto é que nós já estudamos isso, Kardec nos fala que o quanto é importante o conhecimento da doutrina quando desencarnarmos. Qual é o benefício que ela vai nos proporcionar, né? Então, eu quis chamar só essa atenção, porque em outras traduções, né, nós vamos encontrar aí essa alusão à questão da morte, medo da morte. E na tradução que eu tenho aqui, né, ela não fala a questão do medo da morte, e sim dessa apropriação que o conhecimento da doutrina nos dá, e daí sim a nossa relação mais serena, mais tranquila com relação ao próprio fenômeno da morte. Mas o título do capítulo aí do Kardecpedia é Temor da Morte? Capítulo Não, 2? não. É da apreensão diante da morte. O título do capítulo? É Não, não é do item, do capítulo. é do capítulo que eu estou falando. E desse item 10? Porque os espíritas não se apreendem diante da morte. Ah, sim. Então até o título do capítulo é diferente. É diferente, é. Diga, Carlão, você levantou a mãozinha? Não era isso mesmo, é sobre apreensão, né? Se apreendem, é apreensão. Que é que não Exatamente. fica apreensivo com a morte. Isso. Beleza, vamos em frente. Continuemos. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Só lembrar aqui que Kardec está falando aqui de novo de generalidade. Que dá a impressão de que todo mundo que sai daqui, lendo à primeira vista, se não tiver maiores conhecimentos, vai para um local ideal, um local bom, vai para o céu, vai para aquele paraíso. Quer dizer, já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta.
sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na mesmo com confiança com que aguardariam o despontar do sol depois da tempestade. Não é para todo mundo. Nem todo mundo que sai daqui vai sair equilibradamente, até porque nem todo mundo que está aqui está equilibradamente. Então a gente não tem que entender isso aqui para fazer a nossa parte. Nós precisamos estar equilibrados para sairmos daqui equilibradamente. Eu sempre costumo brincar, mas de uma maneira séria, né? Se você quer morrer bem, aprenda a viver bem. Porque os amigos espirituais, com certeza, vêm nos ajudar desde que façamos por merecer. Desde que tenhamos mérito para isso. Porque não tem QI no plano espiritual. Não tem quem indica no plano espiritual. Lá é meritocracia pura. Então, é a cada um segundo as suas obras. E aí é uma questão da gente olhar para nós olharmos para nós mesmos e analisarmos quais são as minhas obras. O que é que eu estou fazendo a meu favor e, por consequência, a favor da humanidade? Perguntas que cada um precisa responder a si mesmo. Se não estiver satisfeito, precisa melhorar as condições de trabalho, precisa produzir mais, se é que tem condições de fazer isso. Se não, continua. O fato é, precisamos estar engajados em um trabalho no bem, seja ele qual for. E toda ação útil, diz lá os Espíritos, é trabalho, né? Toda ação útil é considerada trabalho. Então, tudo que eu faço de utilidade é trabalho. Continuamos, Carlão? Vamos. Os motivos dessa confiança decorrem, outrossim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Então, para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que não Só um são minuto. caros. Só um minutinho, Carlos. É uma situação que só a doutrina espírita vem explicar o que é a alma. Que a alma é uma abstração. A alma é um fantasma. A alma é alguma coisa que é perdida. E a doutrina espírita vem esclarecendo isso para a gente. Então, mais uma dívida que a gente tem com Kardec. E o esclarecimento que ele traz para nos orientar de maneira mais equilibrada. Carlão, você pode ler de novo essa frase aí? É assim, Para os para espíritos. os, para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. Tá bem diferente da minha tradução aqui. Então, Bem, coloca a sua tradução também. aqui ele bota, né? Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Então, não é mais uma abstração. E não é uma abstração, porque isso muda o conceito. Então, Porque, como nós dissemos, ela era considerada uma abstração, né? Até Kardec, exatamente, ela era considerada uma exatamente. abstração. É. Então, ela não é mais em função das informações, dos esclarecimentos que a Função do doutrina espírita conhecimento. trouxe. E aí ele Uhum. continua. Ela tem um corpo etéreo, ou seja, a alma, né? Tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. Está bem diferente do que a tradução que o Carlão tem aí, né? Ou seja, dá de fato o sentido desta compreensão deste ser individual, né? E os elementos que o torna individual, né? Então, Eu acho que principalmente o mais. Já não é mais. exato. Aí, esse faz diferença. O outro até dá para.
entender as traduções, dependendo do tradutor, ele bota uma coisa ou outra, um sinônimo ou outro, uma sequência de ideias ou outra. Mas não mais uma abstração, isso faz diferença, faz grande diferença. Faz. Para a doutrina espírita, a alma deixou de ser uma abstração, porque era uma abstração até então. Uhum. E para todas as religiões, porque ninguém definia, ninguém sabia o que era a alma. Ninguém sabia como, como definir a alma. E a doutrina espírita, através dos espíritos, ditando, ditando a Kardec, foi que nos trouxe esse esclarecimento, que aí sim muda toda a diferença para a gente. Vamos lá. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas de que nada falam ao pensamento, porém, sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. É uma outra informação importante do plano espiritual. Até a doutrina espírita, a gente ia ou para o céu ou para o inferno. Era para os confins de algum lugar. A doutrina espírita é que nos traz essa ideia de colônias espirituais, de planos espirituais. Pelo menos nos traz mais definida. Porque os gregos, os antigos, tinham algumas ideias sobre isso. Mas não sobre colônias. Eles falavam sobre os céus. Sétimo céu, nono céu, terceiro céu. Vários planos espirituais. E graças à doutrina é que a gente tem essa informação. Vamos lá. Não mais permissível sendo a dúvida para o, perdão, não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Lembrando aqui que o capítulo primeiro é exatamente isso, o nada e o porvir, ou o porvir e o nada, o futuro e o nada. E aqui ele diz, não existe nada, quando, não existe o nada quando deixamos o corpo físico. Tudo bem? Continuemos? Então vamos começar o capítulo 3, Céu. que vai falar sobre o céu. É onde Kardec dá título ao livro, O Céu e o Inferno. Antes de entrar nesse item, vou ler o chat aqui, né? O Marcinho botou assim, né? Como dizia o professor José Jorge, do CELD, não tenho medo de morrer, mas sim vergonha. E a Carmen Vieira botou, desculpe, não poderei. Ah, tá. Beleza. A Carmen não vai poder continuar. Tá. Então vamos em frente. Continuamos, Capítulo Carlão. 3, capítulo 3, o céu. Hum. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formado do grego coelos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de maneira sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Pois é, isso Girando é essa... a Terra por centro. Isso é uma coisa que vigorou durante séculos a ideia de que a Terra era o centro do universo. Tudo girava em torno da Terra. Então, também é outra coisa que a ciência, aí sim a ciência, vem nos provar o contrário. Vamos lá. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos degraus da bem-aventurança.
O último deles era abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no sétimo céu, para exprimir a perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu, que contava 11 e denominava o último Empíreo, por causa da luz brilhante que nele reina. E este, ainda hoje, o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. E conforme a esta crença que se diz que São Paulo foi alçado ao terceiro céu. Isso é um texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 12. Capítulo 12, itens 2, ou versículos, né? 2 a 5. Quando ele diz: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, foi alçado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não deu vontade, não dá vontade de voltar. Estou aqui usando as minhas palavras, tá? Mas a ideia é essa. Então, esse terceiro céu era um plano espiritual muito superior, onde, para a teologia cristã da época, hoje eu não tenho certeza, eu não sei se a teologia católica ou evangélica tem esses 3 céus. Mas para a teologia da época, sim, existiam esses 3 céus. Daí Paulo escrevendo aos Coríntios, num êxtase que ele teve. Ele teve um êxtase e foi arrebatado, me permita aqui a expressão, a esse terceiro céu. É um plano superior, uma colônia superior, que para os desconhecidos, qualquer coisa parece céu. Conforme está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Quando Cavalcante, aquele católico, é desencarnado e é levado para a casa transitória, ele acha que está no céu. Porque ele vê o espaço, ele vê os astros, ele vê mais brilhantes. Então, para ele está no céu. Quando ainda está caminhando para uma zona turbulenta da casa transitória de Fabiano. Continuamos? 2. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. É além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro, donde seu pensamento poderia irradiante abranger tudo. Aqui vale um comentário. A doutrina espírita tirou Deus desse local que até então as teologias o haviam colocado. Deus mora no terceiro céu, ou no quarto, ou no 10º, ou no 100º céu. E os outros são abandonados. Para a doutrina espírita, Deus está em tudo e em todos. Então, Deus não mora no terceiro céu. Deus habita a cada um de nós, Deus habita em todos os lugares do universo. É porque o universo é sustentado pelo pensamento divino. Então, é uma outra coisa que a doutrina nos traz, nos esclarecendo e mostrando a grandeza de Deus. Porque nós o havíamos limitado a ficar morando numa determinada região. Bonita, com ruas de ouro, como diz lá o Céu é de Verdade, né? O filme lá, O Céu é de Verdade, com ruas de ouro, com tudo bonito, mas é uma prisão de Deus. Se ele está ali, ele não está em outros lugares. Como se Deus pudesse ser limitado. Então, a doutrina, mais uma coisa que a gente deve à doutrina, esse esclarecimento, para a gente sair dessa prisão também que nós nos colocamos. Vamos lá.
A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu Oxóte às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, porém um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol, mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis, em todos dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora se nos afigure tocarem-se. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menor favorecidos quanto à habitabilidade, Menos favorecidos. ou perdão, menos favorecido quanto à habitabilidade. E assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas. Mas, ao contrário, tudo anuncia a vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. É, novos conhecimentos, de novo, da doutrina espírita. Como o Kardec está fazendo aqui narrativas, não vejo muita interpretação. Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, a gente podemos discutir, tá? Revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem intuito, antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. É porque é uma ideia que a gente tinha também, né? Quando a Terra era o centro do universo, tudo que estava fora da Terra era para o nosso deleite. Deus fez esse universo todo sem um sentido, só para deleitar alguns habitantes do planeta Terra. Um planeta pequenininho, infinitamente pequeno, mesmo diante dos planetas do sistema solar, do nosso sistema, a Terra ainda é um dos menores. Então a gente tem que também trazer isso na nossa consciência e trabalhar isso em nós. Valdeir, Sim? essa semana, falou em povoamento da Terra aqui, né? O Aloysio Guigino, ele trouxe um dado que eu desconhecia. Ele falou que por volta de 1800 a população terrestre era de 1 bilhão. Aí agora somos 8 bilhões. Aí ele perguntou, né? Onde é que estavam esses espíritos? Falando sobre aquele mesmo assunto do 1057, ele entrou nesse mérito, né? Uhum. Do aumento da população. Você acha que não existia esses 7 bilhões? Só existia 1 bilhão? É. E segundo alguns autores espirituais, não existe só os 8 bilhões. 8 bilhões de encarnados. Mas existe um número, pelo menos, parecido, ou mais ainda, de desencarnados. E a tendência é cada vez ir aumentando mais, porque nós vamos diminuindo as nossas necessidades físicas num planeta feliz, num planeta puro, onde se alimenta de nitrogênio, né, como a gente vai ver lá no Mensageiros. Não precisa de muita coisa. Então, a população desencarnada é maior do que a encarnada. De 1 bilhão, nós vamos para 8 bilhões. Daqui a 200 anos, 300 anos, com certeza teremos um número maior de que 8 bilhões, do que 10 bilhões. Temos que considerar também que essa contabilidade, né, quantitativa de espíritos, ela tem vários fatores, né? Ou seja, existem aqueles que vão sair da psicosfera da Terra e vão se associar à psicosfera de outros mundos, né? E tem aqueles que virão para cá, seguindo o mesmo processo, né? Ou por não estarem ajustados à condição dos mundos em que estavam habitados, ou para vir
somar aqui a essa nova população espiritual que vai estar aí alinhada com a regeneração, né? Então, sim, o processo ele vai se dando, mas essa contabilidade espiritual, né, ela está sempre atenta, né? Porque, como nós sabemos, já estudamos isso, existirão aqueles reticentes que não poderão continuar aqui, então esse quantitativo vai migrar para outro canto, né? E vai abrir espaço, então, para a chegada de outros tantos, né, que já estão aí vibrando na condição da regeneração. Então, essa contabilidade é interessante da gente ir percebendo, né? Com certeza. E a gente vê a sabedoria divina. Ele vai aumentando a população, mas vai melhorando a população também. Então, nós vamos. A Terra vai sendo habitada cada vez mais por espíritos mais esclarecidos. Não vou dizer bons espíritos, mas os espíritos na Terra ainda não são bons, ainda não são bons, ou boa parte deles não são bons. Mas espíritos mais, à medida que o tempo vai passando, espíritos mais esclarecidos. É o que nós estamos fazendo aqui. De certo modo, nós estamos nos esclarecendo para nos tornarmos, daqui a algum tempo, espíritos bons. Claro que precisamos trabalhar, precisamos continuar servindo, amando, estudando, servindo, trabalhando, mas é fatal que atinjamos a pureza espiritual. É fatal que saiamos dessa terceira ordem que Kardec coloca lá na escala espírita lá do Livro dos Espíritos. Então, cada um de nós cuidando de si mesmo para essa caminhada ser menos dolorosa, menos espinhosa, digamos assim. Continuamos, Carlão? Vamos. 4. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência destes conhecimentos novos, as crenças se modificaram. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo-lhe ilimitada, não mal lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante esta questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Nós temos a ideia, né? Ou tínhamos a ideia muito limitada a respeito desse conhecimento. Aos poucos, nós vamos ampliando esse conhecimento, como falamos aqui. As ideias estão na razão do que ele sabe. Então, quanto mais eu vou conhecendo, mais eu vou ampliando. E à medida que nós vamos estudando, que a ciência vai estudando, especialmente a astronomia, vai nos convidando a entender um pouco, a entender não, porque nós não vamos entender por enquanto, mas pelo menos a pensar um pouco diferente a respeito de Deus, não limitando mais Deus, mas colocando ele como inteligência suprema do universo. E a ideia de um tempo determinado para o planeta, para o universo, desses 14 bilhões de anos, já foi vencida há muito tempo. Essa teoria do Big Bang já foi desmentida. Então, hoje já temos novas perspectivas. Não estamos limitados no tempo a 14 bilhões de anos. Existem luzes, existem estrelas mais velhas que isso. Então, essa ideia, esse tempo vai se recuando cada vez mais. 14, 15, 18, 20, até chegar à eternidade. Porque, em realidade, o universo existe desde sempre. Ele foi criado por Deus, como Deus existe desde sempre, então o universo foi criado desde sempre também. E não tem limites. E o Espiritismo nos traz essas informações. Como diz aqui, o Espiritismo vem resolver essa questão, demonstrando como é que é?
o verdadeiro destino do homem, não só na Terra, mas no universo. Continuemos? Vamos lá. Mauro, esse 5 vai ter umas diferenças, se tu puder dar uma olhada aí se vai fugir muito. Obrigado. 5. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional e inteligente. O corpo é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, usado, destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual um instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna-o ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Ele está falando aqui da constituição do homem, né? Do corpo, espírito, perispírito. Perispírito ele já falou anteriormente, do corpo espiritual. Então, espírito, perispírito, corpo material. Existem, portanto, dois mundos: o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais do que a ruptura dos laços que os retinham cativos. Isso aí é uma outra generalização que Kardec traz, né? Como é que ele diz aqui? Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transportam-se a distâncias com rapidez de pensamento. De novo, isso aqui é uma condição que nós adquiriremos com o trabalho. Mas nem todo espírito tem essa possibilidade. Nem todo espírito consegue volitar, mesmo sabendo que ele não está desencarnado. Nem todo espírito consegue atravessar uma porta. E André Luiz mostra isso. Até no filme, no Nosso Lar 2, ele mostra essa situação. O espírito chega na porta e não entra. Então, a gente tem que. Por isso é importante a gente estudar. Porque nem todo mundo vai conseguir fazer essa distância com a velocidade do pensamento que Kardec diz aqui. Continuamos? Meia dúzia. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Aqui Kardec já coloca um pouco da escala espírita, né? Um pouco da diferença. Nem os espíritos inferiores têm uma capacidade, os superiores têm outra capacidade. Agora, todos partimos da simplicidade e da ignorância, do desconhecimento. A felici- Continuemos. a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, podem um estar em trevas enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a É, fi- lembrando que a felicidade está na razão direta da nossa elevação. Quanto mais elevados intelectual e moralmente, mais felizes poderemos estar.
Mas, lembrando, felicidade na Terra ainda não pode ser sem mácula, como Kardec diz lá na questão 920 lá do Livro dos Espíritos. A felicidade pode ser plena na Terra. Plena aqui eu estou usando as minhas palavras. E ele disse que não, porque a gente reencarna. E a reencarnação é uma prova, é a expiação, então não temos como ser felizes plenamente na Terra. Mas pelo menos um pouco podemos? Sim, dizem eles. Mas, via de regra, nós somos os artífices das nossas infelicidades, das nossas desgraças, das nossas dificuldades. Então, a felicidade vai estar proporcionalmente caminhando à elevação espiritual. Quanto mais elevado, mais feliz. Então, sintamos-nos felizes, mesmo com as dificuldades. Vamos agradecer. Por isso que Paulo disse para agradecer, né? Vamos agradecer sempre por tudo aquilo que nos é oferecido. Continuemos? Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, há neles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. É o que a gente fala aqui, que felicidade nos dá lá fora. A gente fala muito isso na rádio, no consultório, a gente fala muito isso. E as pessoas buscam felicidade lá fora. Felicidade está na casa, está no carro, está no dinheiro. Felicidade está no bem material ou está no amor que o outro sinta por mim. E não é isso que dá. A felicidade, sendo a felicidade um estado, a felicidade dos espíritos inerentes às suas qualidades áureas em toda a parte em que se encontra. Seja na superfície da Terra, seja onde quer que esteja. Eles estão felizes. E lembrando aqui, de novo, o livro Obreiros da Vida Eterna. Lá naquela casa transitória, onde tem toda aquela dificuldade, todas aquelas dores, mas a Zenóbia que está ali trabalhando, ela está feliz. Os amigos espirituais que dirigem a casa estão felizes, mesmo diante de tantas dores, de tantas dificuldades, conforme eles são rodeados de dificuldades. Mas a felicidade não está lá fora. A felicidade está dentro de nós. Continuemos? Uma comparação vulgar para compreender melhor essa situação. Se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos, que estão na razão de sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entrevêem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Continuemos. Aqui também ele faz, né? Ainda submetidos à influência, né? Ah, Também sim. ainda submetidos à influência da Uhum. matéria. Na outra tradução ele bota apenas submetidos, como se fosse uma categoria, né? E não é, é um estado temporário, né? Você está com a tradução diferente, um pouco diferente, né? É, Uhum. É igual o mais lá. Não é mais uma abstração. exatamente, É. exatamente. Ainda estão sob a influência do material. Uhum. É o caso dos espíritos da terceira ordem, lá que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Vamos lá. O Vamos progresso, lá. o progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso, e por conseguinte a própria felicidade. Ou seja, a minha felicidade depende de mim. Eu acelero ou freio
a minha felicidade, o meu estado de felicidade, em função da minha crença, em função dos meus valores, mas em função da minha evolução moral e espiritual, e intelectual também. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Isso é Todos, interessante. A cada um segundo as suas obras. Por isso que eu coloquei anteriormente aí. O que que eu estou construindo? O que que eu estou fazendo de diferente? O que que eu estou trabalhando? Em que eu estou trabalhando para melhorar a sociedade? Por consequência, para me melhorar também. Se é que eu estou trabalhando. Mas cada um vai fazer a autoanálise e nós esperar a análise do outro. Julgamento, julgar o outro não pode. Aqui, eu não quero ser chato nem cri-cri, mas É uma eu, outra percepção. Vamos lá, eu acho que. ué. Não, 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 É é na interessante. tradução, é na tradução, né? Aham. Que ele fala na tradução do Carlão de entorpecimento, né? E a que eu tenho aqui fala diferente, diz assim: enquanto uns avançam rapidamente, outros ficam estagnados por longos séculos nas posições inferiores. Então não ficam estagnados nas posições inferiores porque estão entorpecidos, não. É pelas escolhas que vão, né, permanecendo nas situações inferiores, então estagnados. São, portanto, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo esta máxima do Cristo, a cada um segundo suas obras. É porque ele colocou aí um entorpecimento que, assim, dificilmente na tradução, aqui, essa palavra fugiria, né? Porque ela está uma palavra solta aí no contexto, né? O que tem esse entorpecimento a ver com isso? Não é pelo entorpecimento, né? Então é É só pela paralisação dele próprio. por insistirmos em posições equivocadas, né? Uhum. E não por questão de entorpecimento. Ficou esquisita essa palavra aí na tradução. Vamos lá. todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. E aqui ele fala da suprema felicidade. Felicidade dos espíritos superiores, dos espíritos puros. Só é compartilhado pelos espíritos perfeitos. Por isso que lá na questão 921, eles dizem lá que nós somos os artífices da nossa infelicidade. As nossas dificuldades somos nós que plantamos. É o que Paulo escreve lá aos Gálatas, também lembrando lá da semeadura e da colheita. Você planta o que você quiser, mas tem que colher aquilo que plantar. Vamos lá, Carlão. Pro- O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. Os progressos não caminham lado a lado, né? O moral e o intelectual não caminham lado a lado. Normalmente, o intelectual precede ao moral. É isso que os espíritos dizem a Kardec lá no Livro dos Espíritos. Eu sugiro a gente parar aqui, a Também acho que eu vou gente parar por não aqui. parar no meio, né? Uhum. Então paramos aqui no item 8, capítulo 3, item 8. Hoje é dia 9, né? 9/16. Sim. Obrigado, gente. Obrigado, Valdemir, Carlão, todos que participaram aí do nosso
estudo de hoje. Vamos então fazer a nossa prece. Pedir a nossa irmã Geórgia, pode fazer a nossa prece, Geórgia, por favor? Vamos lá. Com certeza. Boa noite a todos. Pai de sabedoria e bondade, te agradecemos por mais um dia de estudo, por mais uma possibilidade de aprendizado. Um livro, Senhor, que aos nossos olhos parece tão compreensível, tão fácil, mas que não é. Cada palavra, cada linha nos traz um aprendizado, nos traz reflexões e que te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos a cada dia, que possamos desfrutar, Senhor, desse aprendizado. Te agradecemos pela noite, te pedimos por cada irmão aqui presente, por aqueles que não puderam estar presentes, que todos, Senhor, possam receber a sua luz, a sua paz, e que possamos ter uma noite de muita paz, de aprendizado, de conquistas, enquanto nosso corpo descansa, nosso espírito, Senhor, trabalha, aprende, evolui, e que possamos ser gratos por todas as oportunidades nos dadas. Obrigado, Pai. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigado, gente. Um beijo, uma boa semana. E amanhã Obrigada, estamos lá na rádio, hein? tchau. Vamos lá. E amanhã estamos lá na rádio. Tá bom.